O grande irmão está de olho em você. Imagine um país onde a mentira é considerada verdade. Bom, 1984 é um romance distópico escrito por George Orwell e publicado em 1949. A história se passa em um futuro fictício sombrio, em uma sociedade totalitária controlada pelo partido. O protagonista, Winston, trabalha no Ministério da Verdade, onde seu trabalho é escrever a história para que ela seja alinhada com o interesse do partido. Ele começa a questionar o partido e se envolve em atividades consideradas ilegais. Winston se apaixona por Julia, uma mulher rebelde, e junto a eles começa a se opor contra as normas do partido. No entanto, o casal é traído por um membro da organização clandestina. Eles são capturados pela polícia do pensamento. Durante o interrogatório, o Winston é torturado por um cara chamado O'Brien, e uma coisa interessante que eles faziam antes de matar as pessoas, que eram pegas fazendo coisas ilegais, era que eles faziam que as pessoas que fizeram essas coisas ilegais, elas amassem o partido e amassem o grande irmão. O que foi feito com Winston, só que não deu muito certo no começo. Só que no final, Winston não conseguiu resistir, e o livro termina com a frase: ele amava o grande irmão. Quem controla o passado controla o futuro. Quem controla o presente controla o passado. Essa citação mostra qual é a índole do partido. Mostra que a propaganda é a fonte de energia do partido. Guerra é paz. Liberdade é escravidão. Ignorância é a força. Essa é a logo do governo da Oceania. Em 1984, o mundo se dividiu da seguinte forma: Oceania, Eurásia e Estásia. Bom, o setor de paz, que é o setor da guerra aqui no nosso mundo convencional, ele é responsável por criar guerras contra outros países, que são dois outros países, a Eurásia e a Estásia. Bom, de vez em quando eles estão em guerra com a Eurásia e de vez em quando eles estão em guerra com a Estásia. Eles podem também se aliar com a Eurásia ou com a Estásia. Mas aí você pode se perguntar, como eles entram em guerra com um país e depois se aliam com esse mesmo país que eles entraram em guerra antigamente? Bom, a resposta é simples: manipulação de narrativa. Eles excluem todos os arquivos e artigos que falavam que eles estavam em guerra com esse outro país, e a população cegamente acredita. Esse tipo de manipulação de narrativa é utilizado hoje em dia na guerra da Ucrânia. Os dois lados usam de manipulação de narrativa para poder sobressair nessa guerra. Por exemplo, se for a Ucrânia, ela vai falar que perdeu menos soldados que a Rússia, mas se for a Rússia vai falar que perdeu menos soldados que a Ucrânia. Maquiavel, famoso político italiano, escreveu a obra O Príncipe. Nessa obra, ele aborda estratégias e táticas para manter o poder. Maquiavel defende a ideia de que, para alcançar e manter o poder político, os governantes devem estar dispostos a utilizar meios implacáveis, incluindo a manipulação. Da mesma forma, o livro 1984 retrata o poder político autoritário. E como eu já disse antes, existia muita manipulação de informação. Além disso, tinha vigilância constante e lavagem cerebral. Maquiavel também defendia que deveria existir uma figura de autoridade, como no caso de 1984 é o Grande Irmão. Outra associação filosófica que nós podemos fazer com 1984 é de Descartes. Descartes defendia a busca pela verdade. E em 1984, o protagonista Winston Smith busca pela verdade de todo momento. Na verdade, não por todo momento, porque o Winston aceita o partido no final do livro. Mas por certa parte do livro ele questiona o governo autoritário. Embora Marx, em 1984, aborde diferentes visões sobre o controle estatal, ambos apresentam críticas ao sistema opressor. Lembrando que Marx criticava que o poder fosse concentrado em uma pessoa só. Chegamos à conclusão de mais um vídeo, e nessa conclusão de vídeo de hoje, eu só queria dizer qual é a minha opinião sobre esse livro, sobre 1984. E pra mim, 1984 é um livro bem recente, porque apesar de ser feito em 1949, né, ele é um livro que é muito atual, sabe? Por exemplo, a vigilância constante que tem no livro, né, na Oceania no caso, que tem na China atualmente, sabe? E não que eu esteja criticando a China, porque eu gosto muito da China até, mas no caso, na China acontece isso. Fora isso, eu sei que muitas pessoas não gostaram do livro porque o Winston, por exemplo, é um personagem muito sem emoção. Só que o próprio livro explica que isso acontece porque o partido faz com que eles não tenham emoção. Muita gente não gosta do livro porque é um livro que faz você refletir, e muita gente não gosta de pensar. Fora isso, eu queria falar que o final desse livro é de fazer a cabeça explodir, cara. E a última coisa que eu queria falar também, antes de acabar o vídeo, é que, pra mim, uma mensagem que dá no final do livro é que o amor não existe. Mas isso é assunto para outro vídeo.